Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, continuando aí onde a gente parou. Na semana passada, a gente parou no parágrafo 336 do Catecismo, tá? Então, hoje nós vamos retomar a partir do 337, tá bom? Vamos, primeiramente, rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Nós paramos, então, no parágrafo 336, hoje 337, que está na página 99 do Catecismo da Igreja Católica, tá? Página 99, foi onde a gente parou, tá? A gente está estudando sobre as criaturas que Deus criou, né? Na semana passada, a gente estudou sobre as criaturas espirituais, que foi as primeiras que Deus fez, que nós chamamos de anjos. E hoje nós vamos dar sequência com o que o catecismo chama de mundo visível, tá? Todas as criaturas visíveis que Deus criou. Semana passada estudamos as invisíveis, que são os anjos, que nós não vemos. Hoje nós vamos estudar as visíveis, tudo aquilo que nós vemos e tocamos, e enxergamos. Na próxima aula, com a graça de Deus, nós vamos estudar sobre a maior criação de Deus, que é o homem e a mulher, o ser humano, né? Que tem uma parte muito significativa na criação, né? O homem e a mulher. Foi a última coisa que Deus criou, mas podemos dizer que, em termos de valor, é a sua maior obra, o ser humano, o homem e a mulher, né? Nós vamos explicar isso por quê na semana que vem. Se Deus quiser, vai ser a nossa aula de semana que vem. Hoje, então, nós vamos ficar com as outras criaturas que Deus criou e que nós vemos, tá? Então, o catecismo chama de mundo visível, tá? Então, vamos lá. O parágrafo 337 diz assim: foi Deus mesmo quem criou o mundo visível. Lógico, né? Deus criou tudo, todas as criaturas, seja ela visível ou invisível, né? Então foi Deus quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza. Olha aí. Então o mundo é maravilhoso, o mundo é bom. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Se o mundo tem alguma coisa de ruim, é porque o pecado desfigurou. Nós vamos ver também isso quando a gente for estudar sobre o pecado original. Mas Deus criou tudo perfeito. Por isso que o catecismo fala sua riqueza, né? Porque foi Deus quem criou. Diversidade e ordem. Então Deus criou tudo na ordem certinha e, lógico, com diversidade. Quer dizer o quê? Que Deus ele não repete a sua obra. Eu falei na semana passada que Deus não faz dois anjos iguais e também não faz duas pessoas iguais, duas plantas iguais, dois animais iguais. Não, Deus não repete a sua obra, tá? Por isso que Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, tá? Então tem diversidade e tem ordem. Então Deus criou tudo certinho, né?
tudo na sua ordem, os animais, as plantas, né, os alimentos, né, tudo tem uma hierarquia, vamos dizer assim. É só a gente ler lá no Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que Deus criou tudo perfeito e tudo certinho, tudo dentro da ordem, tá? Porque, né, é uma característica de Deus, né? Deus tem poder para isso, né? A Escritura apresenta a obra do Criador, né? Então, são as suas obras, não é? Simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho, tá? Por que, que o catecismo diz que é simbólico? Por quê? Porque não é 6 dias de 24 horas igual a gente conta no nosso tempo. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. Deus não está preso no tempo nem no espaço. Tá? Isso aí a gente vai poder explicar melhor quando a gente for estudar escatologia. Tá? Na escatologia a gente aprende isso. Tá? Que o tempo e o espaço são realidades dessa vida, mas Deus está acima do tempo e acima do espaço. Então, para Deus não existe o tempo. Então, igual a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, né? 7 dias. Para Deus, não. A Bíblia diz: para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Tá? Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. Então, aqueles 6 dias ali que o Gênesis fala, nós não podemos interpretar o pé da letra como se fosse 6 dias de 24 horas, tá bom? Porque para Deus não existe o tempo. São etapas que Deus foi criando e que o autor sagrado da Bíblia, que a gente chama de agiógrafo, né, o autor sagrado, né, colocou ali para que a gente tivesse uma noção como que Deus criou na ordem, vamos dizer assim. Mas não podemos interpretar o pé da letra, como eu já expliquei aqui, tá? Então, simbolicamente, como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do sétimo dia. Aqui o catecismo também coloca descanso entre parênteses. Por quê? Também é simbólico. Deus não descansa, porque Deus não fica cansado. Tá? Por que então a Bíblia fala que Deus descansou? Então Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. A gente se cansa. Por quê? Nós somos humanos, não é verdade? Agora, Deus é o Criador. Como é que Deus vai se cansar? Lógico que Deus não se cansa. Por que, que o autor sagrado usa essa frase? Os judeus, eles para falar de Deus, eles falavam a Deus de forma humana. Isso na teologia é uma palavra um pouco complicada de falar, mas eu vou tentar falar aqui. Se usa essa palavra antropomorfismo. O que quer dizer isso? É você falar de Deus como se ele fosse um homem, tá? Por exemplo, a Bíblia fala assim: o dedo de Deus, o ouvido de Deus, né? A mão de Deus, os passos de Deus. Isso tudo é simbólico. Por quê? Porque Jesus falou lá no Evangelho de São João: Deus é espírito. Se Deus é espírito, Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvido, entendeu? Como nós temos. Estou falando no sentido como nós, seres humanos, tá? Jesus é diferente. Jesus é Deus, mas ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, eu estou falando do Pai e também do Espírito Santo. Tanto o Pai quanto o Espírito Santo, eles não têm corpo, tá? Então, eles não têm, né, essas coisas que nós homens temos. Mas os judeus, para falar de Deus, eles usavam essa linguagem como se Deus, né, tivesse essas coisas. E mesma coisa, são alguns atributos humanos que eles colocavam como se Deus tivesse, igual essa questão de descansar. O homem é que descansa. Deus não precisa descansar, Deus não fica cansado. Outra coisa, Deus se arrependeu de fazer aquela coisa. Deus não se arrepende de nada. Só quem se arrepende é quem fez alguma coisa errada. Deus não pode fazer nada errado. Tá? Então, quando a Bíblia fala Deus descansou, Deus se arrependeu, é uma linguagem para falar, né, de Deus como se ele fosse um ser humano, como se ele fosse um homem. Tá? Mas não, Deus não se cansa, Deus não se arrepende, nada disso. Deus é perfeito, gente. Já estudamos sobre Deus, né? Deus é perfeito. Em Deus não tem nada, não pode ter nada desse tipo de coisa, né? Deus não pode ter nenhuma imperfeição. E isso são coisas do homem, porque o homem é imperfeito, o homem peca.
né? Então, a gente tem que entender isso, por isso que o catecismo coloca aqui entre parênteses e coloca simbolicamente essas coisas, a gente não pode interpretar ao pé da letra. Por isso que a igreja diz que a Bíblia é um livro muito difícil da gente ler sozinho e de interpretar, porque se a gente ler sozinho, a gente pode interpretar errado, tá? Aí é que mora o perigo. Entendeu? Principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito complicado, é muito difícil da gente entender, tá? Então vamos com calma. São Paulo já dizia: a letra mata, o espírito é quem vivifica. Então as coisas de Deus a gente só pode entender se a gente estiver em Deus. Então quer dizer, então a gente tem que ter cuidado na hora de ler e de interpretar as coisas da Bíblia, senão a gente acaba tendo uma visão errada até do próprio Deus. Quer dizer, se eu achar que Deus está cansado, se eu achar que Deus se arrepende, então Deus é imperfeito. E não podemos achar isso. Deus é perfeito, tá? Então temos que ter muito cuidado na hora de ler e de interpretar algum texto bíblico, tá bom? Por isso que a igreja pede para que a gente tenha muito cuidado na hora, né, da gente poder ler esses, principalmente, né, alguns textos lá do Antigo Testamento, alguns livros mais difíceis, por exemplo, o Apocalipse, que é dificílimo de ler e de interpretar, tá bom? Então, cuidado, gente, tá? Nós católicos temos que ouvir a interpretação que a igreja dá, porque a igreja estuda, tem os teólogos que estudam, né? Então, como é que a gente vai querer, né, saber mais do que a igreja que estuda há 2000 anos a Bíblia? Então, cuidado, tá? Temos que ter cuidado. São Pedro já dizia: quem interpreta a Bíblia errado pode causar sua própria ruína. Então, muito cuidado na hora de ler e de interpretar um versículo bíblico, tá bom? Então Deus, ele descansou, entre aspas, no sétimo dia, não é? O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus. Olha aí, então o Gênesis e a Bíblia inteira, ela é um livro de verdades religiosas. A Bíblia não é um livro de ciência, ok? Então ela é um livro de verdades religiosas, ok? Deus para nós, a respeito da criação, verdades reveladas por Deus para nossa salvação. Olha aí. Então a Bíblia é para isso. É para trazer verdades religiosas para nossa salvação. O único intuito dela é isso. Agora, eu também não posso fazer da Bíblia um amuleto, né? Ah, vamos ver o que a Bíblia vai me dizer para isso. Não, não é assim também. Senão aí é superstição, tá bom? Então temos também que ter cuidado com isso, achar que a Bíblia é um amuleto, né, que vai resolver todos os meus problemas. Não, não é bem assim, tá? Eu tenho que fazer a minha parte também. Deus faz a dele, mas eu também tenho que fazer a minha parte, né? Então muito cuidado também para a gente não usar também a Bíblia como se fosse um amuleto, tá bom? Então a gente tem que entender isso. Ela é uma verdade, ela traz verdades religiosas para nos dar a salvação, ok? Continuando aí, que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, olha aí, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Então, por que Deus criou todas essas coisas maravilhosas? Para a sua glória, não para aumentar a sua glória, porque a glória de Deus já é infinita, Deus é absoluto, tá? Mas para manifestar a sua glória, tá bom? Para que a gente, olhando para a criação, para a beleza das criaturas, a gente reconheça o quê? O Criador. Por isso que São Paulo vai dizer: eu olho as criaturas, mas eu louvo o Criador de todas as coisas. Porque se as coisas são belas, não é? Se eu vejo uma flor bonita, é por quê? É porque o Criador é maravilhoso, não é verdade? Então a gente não adora a criatura, a gente adora o Criador por ter feito essa maravilha, né, que é a criação, tá? Então esse é o parágrafo 337. O parágrafo 338 diz assim: não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. Então, gente, tudo aquilo que existe foi Deus quem criou. Até mesmo os ateus, tá?
Se alguém diz, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, o problema é da pessoa, é liberdade dela. Mas foi Deus quem criou. Não tem como bater o pé. Tudo aquilo que existe foi Deus quem criou. Ok? Agora, se você crê ou não crê, é aquele ditado, né? Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa dele. Se você diz que não crê, paciência, ele vai te respeitar. Agora, depois tem as consequências que nós já sabemos quais que são, não é? Mas Deus nos dá liberdade, Deus nos dá livre-arbítrio, ok? Mas que é Ele quem criou, é Ele, não adianta, não tem choro nem vela. É o que o Gênesis lá nos ensina, né? No princípio, Deus criou todas as coisas, tá? Então, tudo foi criado por Deus, tá? Sua criação, o mundo começou quando foi tirado do nada, olha aí. Então o mundo não existia, o mundo não é Deus, tá? Tem gente aí tem religiões que acredita que o mundo é Deus. Não, o Criador é o Criador, a criatura é a criatura. O mundo foi criado, tá? Ele não existia, diferente de Deus, que sempre existiu. Ninguém criou Deus, né? Já o mundo não, ele foi criado, ele teve um começo, não é? E ele vai ser, vamos dizer assim, renovado no final dos tempos, né? Porque esse mundo aqui ficou estragado pelo pecado, tá? Então Deus não vai destruir, porque ele não destrói a sua obra, mas ele vai renovar, é o que a Bíblia fala, né? No dia da renovação do mundo, quando na segunda vinda de Cristo, tá? Então, o mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Por isso que o Gênesis fala lá, né? No princípio, Deus criou. Aí fala, Deus criou as plantas. Deus quis. Né? Por quê? Porque Deus cria pelo poder da sua palavra. Olha o poder da palavra de Deus. Deus fala e aquilo acontece. Entendeu? É diferente, gente, da gente, nós seres humanos. Nós não criamos nada, nós fazemos, é diferente. A dona de casa que faz um bolo, ela não cria um bolo, ela faz um bolo. Ela já tem ali o material bonitinho ali para ela fazer. Deus não, Deus tira do nada, uma coisa que não existia passa a existir. É diferente de criar para fazer. Tá? Essa é a diferença de Deus para o ser humano. O ser humano faz, Deus cria. Uma coisa que não existia, do nada, Deus faz acontecer, pelo poder da sua palavra. Tá? Então, quando Deus quer, acontece. Por isso que a Bíblia diz: para Deus nada é impossível. Por quê? Se Deus ordena, aquilo acontece. Tá? Pelo poder da sua palavra. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Então, o mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, olha aí, todos os seres, sejam eles espirituais, carnais, né? Todos foram criados por Deus. Toda a natureza, olha aí, tudo aquilo que existe na natureza vem de Deus. Toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial, a criação. É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Então, o tempo começou naquele primeiro versículo do Gênesis ali. Né? No princípio, Deus criou. Pronto. Ali começou o que para nós é o tempo, que eu já expliquei no começo. Esse tempo que nós seguimos ele começou, né, desde o momento que Deus, né, faça-se a luz. A luz foi feita, não é? Aí agora nós temos que sair da Bíblia e ir para a ciência, não é? Que lembra que eu falei que a Bíblia não é um livro de ciência? Mas Deus não é contra a ciência. A fé e a ciência caminham juntos. Muita gente pensa que a fé e a ciência são inimigas. Não, pelo contrário, a ciência é que ajuda a gente a compreender a fé. A gente não pode ficar só com a ciência e nem só com a fé. A igreja ensina que a gente tem que ficar com a ciência e a fé. Por quê? Eu vou explicar. Se você ficar só com a ciência, aí você fica, vamos dizer assim, ateu. Você vira ateu, entendeu? Eu sou um cientista, então eu descobri isso, então não preciso de Deus. Aí você vira ateu. Não. Quem te deu inteligência? Foi Deus, não foi? Para você pesquisar? Então você não pode achar que você é o dono da verdade. Não. O dono da verdade é Deus. Ele me deu capacidade, a sua graça, para mim poder pesquisar as coisas de Deus. Agora, eu não posso também largar a ciência de lado e ficar só com a fé. Aí eu fico fanático.
Aí eu sou fanático. Não, entendeu? Não, não posso pesquisar, não, entendeu? A Bíblia falou, tá falado e não pode ter pesquisa. Não, gente, não é assim não, entendeu? A igreja, ela utiliza a ciência sim, para provar, inclusive, que Deus existe, que Deus não é um mito. Entendeu? Igual muita gente pergunta, Jesus Cristo existiu? Lógico que existiu, a ciência já provou. Jesus foi um homem que existiu. Então, a fé e a ciência têm que andar juntas. E nessa questão também, mesma coisa. A igreja a ciência já provou, não é, que o universo, o tempo começou com o Big Bang, tá? Então estudem isso, tá? O católico deve estudar essa questão. Inclusive foi um padre que descobriu a teoria do Big Bang. Teoria não, hoje já é comprovado o Big Bang, né? Então, quer dizer, aquela luz lá do Gênesis, né? Faça-se a luz, e a luz foi feita, a ciência já provou que é o Big Bang, entendeu? Ali que o universo começou, há não sei quantos bilhões de anos atrás, não é? Inclusive um outro cientista, né, eu acho que não é católico, eu não sei qual é a religião dele, tá? Mas ele provou, inclusive, que uma partícula chamada bóson de Higgs, né? Ele até chamou de a partícula de Deus. Também ajuda a gente a entender como é que o universo começou, como é que Deus criou o universo, tá? Muita gente não gosta desse assunto porque acha que tem a ver com a teoria da evolução do Darwin. Não tem nada a ver com isso, gente. O Darwin ele era ateu, ele era materialista, entendeu? Não tem nada a ver com isso, tá? O Big Bang, né? Isso que eu acabei de explicar aqui, é o que? Foi Deus quem criou, né, o mundo, vamos dizer assim, tá? Em cima de leis, agora o mundo teve que ter um começo. É o que a igreja chama de Big Bang, né? E dessa partícula chamada bóson de Higgs, a partícula de Deus. Ali o mundo começou. Ali começou o tempo, como eu expliquei, tá? Então, gente, não podemos ter medo da ciência. A ciência ajuda a fé e a fé auxilia a ciência. Quantos cientistas foram cristãos, foram judeus, né? Os judeus não são cristãos, mas creem em Deus, né? Agora, claro, tiveram cientistas ateus também. Fazer o quê? Paciência. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Você não pode ficar nem com uma nem com outra. Entenderam? Vou dar aqui alguns exemplos de como a ciência auxilia a igreja. Quando a igreja quer canonizar um santo, entendeu? Precisa ter um milagre, né, reconhecido pela igreja, pela intercessão daquele santo. Quem é que vai dizer que aquilo foi milagre ou não? É a igreja? Não, é a ciência. A ciência vai analisar, vai dizer, ó, isso aqui é milagre, porque não tem explicação científica. Aí então a igreja bate o martelo, ó, então realmente foi um milagre. Se for um milagre, pela intercessão do santo que for, aí a igreja canoniza um santo. Só para vocês terem uma ideia de como a fé e a ciência caminham juntas, tá? E nessa questão aqui da criação que eu expliquei, a mesma coisa. Ok, gente? Qualquer dúvida aí ou pergunta sobre esse assunto, que muita gente às vezes tem dúvida, quer saber, podem colocar aí que a gente tenta, né, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, esse é o parágrafo 338. O 339 diz assim: cada criatura possui a sua bondade e sua perfeição próprias, tá? Aí você vai me questionar assim: como é que pode, se toda criatura é boa, por que que então alguns fazem o mal? Nós já falamos sobre a questão do mal, né? Entrou o pecado, entrou o mal. Mas quando elas foram criadas por Deus, elas foram criadas boas. Querem um exemplo disso? Isaías capítulo 11, tá? Isaías capítulo 11 diz ali que quando Jesus voltar, todos os animais vão conviver juntos e não vão fazer mal um ao outro e nem ao homem. Então, quando tudo foi criado por Deus, era assim, é só a gente ver lá no Gênesis. Ninguém fazia o mal para ninguém, nem o homem, nem os animais. Depois que entrou o pecado, aí, né, tivemos essas coisas. Mas Isaías vai nos mostrar, no capítulo 11, que quando acabar o pecado, vai voltar a mesma coisa que tinha lá no Gênesis antes do pecado. Então, o que vai acontecer? Diz lá Isaías, muito bonito, leiam, Isaías capítulo 11, né?
que aqueles animais, por exemplo, que mordem, não vão morder mais. A cobra, você quer um bicho mais venenoso do que a cobra? Isaías fala, a cobra não vai mais ter veneno, a ponto de uma pessoa botar a mão na toca da cobra e não ser mordido. O que isso quer dizer? Que não vai haver mais maldade, não vai haver mais o mal. Se não vai haver mais o mal, as criaturas também não vão fazer o mal, porque elas foram criadas boas. Não era para a cobra ter veneno, não era para o escorpião ter veneno, não era para o leão matar um outro animal, não, era para todo mundo conviver em harmonia, em paz. Todos teriam seus alimentos, mas ninguém ia precisar matar o outro para comer, entendeu? Morder o outro. Ia ser tudo certinho, mas o bendito do pecado entrou no mundo. Aí desvirtuou tudo, nós já falamos sobre essa questão do mal, né? Nós vamos ainda abordar ainda a questão do pecado original mais para frente, se Deus quiser, tá? Então eles foram criados bons e perfeitos por Deus. Deus não cria nada errado, já falei, gente. Deus é perfeito e tudo que ele criou, criou bom. Diz lá no Gênesis, né? Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. Por quê? Porque Deus não pode fazer nada errado. Entenderam? Para cada uma das obras dos 6 dias, que eu já expliquei, que não são 6 dias de 24 horas, né? Se diz, e Deus viu que era bom. Olha aí, está lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, tem vários versículos que fala lá. Deus criou isso e viu que era bom. Deus criou aquilo e viu que era bom. Tá bom? Só vocês lerem lá no Gênesis. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. É só a gente ler lá no Gênesis, capítulo 1, que a gente vai ver isso tudo direitinho. Tá? Tudo na ordem, tudo bonitinho, tudo certinho. Né? Deus é maravilhoso, gente. Ele faz tudo certinho. O homem é que estraga tudo. Entendeu? Infelizmente, a gente tem que dizer, né? O ser humano, o homem que eu estou falando, o ser humano, né, por causa do pecado, infelizmente. As diferentes criaturas, já expliquei que Deus não faz nada, Deus não copia, Deus não faz clone, né? Deus não faz dois animais, Deus não faz duas plantas, tudo diferente. Por isso que não existe reencarnação para nós católicos, tá, gente? Respeitamos quem acredita na reencarnação, mas o cristão católico não acredita em reencarnação. Por quê? Como dizia o padre Léo, Deus não aproveita espírito novo em corpo velho, entendeu? Então Deus não repete a sua obra. Reencarnação é você voltar novamente e reencarnar em outro corpo. Não, nós somos únicos, tá? Não existe clone de ser humano. Você pode clonar animal, você pode clonar qualquer outra coisa, mas ser humano você não clona. Por quê? Porque Deus cria, nós vamos ver isso na próxima aula, né? Deus cria ali uma alma que nunca existiu, porque Deus não repete as suas obras, tá? Então, as suas diferentes criaturas, queridas em seu próprio ser. Então, por que a gente existe? Porque Deus quis. Se Deus não quisesse, Deus não criava nada. Deus não precisa de ninguém, né? Mas Deus quis contar com cada um de nós. E, logicamente, também com as maravilhas da criação. Refletem cada uma a seu modo um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. Já falamos sobre isso, né? Deus é bom, né? E Deus é misericordioso. Por isso que Deus criou todas as coisas. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas. A gente sabe que não é isso que acontece, não é? Por que existe aí tanta coisa no mundo aí, a natureza se rebelando? Porque o homem não cuida da natureza. O homem não cuida do mundo que Deus deixou para ele cuidar. Aí a natureza se rebela, entendeu? Então, quer dizer, se você não cuida, né, do que a igreja chama de terra ou da casa comum, vamos dizer assim, da casa que Deus nos deu, vai voltar contra a gente mesmo. E é o que está acontecendo hoje: aquecimento global, é tsunami, é furacão. Ah, mas isso sempre existiu. Sempre existiu. Mas hoje muito mais, em muito mais quantidade e muito mais forte. Por quê? Porque cada vez o homem acaba muito mais com a natureza e com o mundo que ele vive. Então essa conta vem e chega. Entendeu? Que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. Olha aí. Então o catecismo repete aqui.
Se a gente não cuidar do meio ambiente, ele vai se voltar contra nós, entendeu? Por quê? Porque o pecado entrou. Inclusive, São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a própria criação também aguarda, né, a segunda vinda de Cristo, quando vai ser restaurado o mundo, para que essas coisas também não aconteçam mais. Aí já não vai ter mais esse tipo de coisa. Tsunami, né? Essas coisas aí que a gente vê, terremoto, isso aí é só para este mundo aqui ferido pelo pecado. Mas depois não. Depois vai voltar tudo aquela perfeição que Deus criou, tá? E aqui ele fala também da beleza da criatura, mas também para a gente não, ter cuidado, para a gente também não exagerar. Por que eu estou falando isso? Porque tem religiões que acreditam também que essas coisas são deuses, né? O chamado panteísmo. Panteísmo quer dizer tudo é Deus. Então a lua é Deus, o sol é Deus, né? Até os animais são deuses, né? Lá na Índia a vaca é adorada como Deus. Gente, isso tudo é criatura. Tá? O Criador é o Criador, a criatura é a criatura. Tá? Então, se a gente começar a achar que o Sol é Deus, os romanos acreditavam no Deus Sol. Tá? Então, quer dizer, se a gente começar a achar porque o Sol é bonito, porque a Lua é bonita, que eles são deuses, não tem nada a ver. Por isso que a gente não deve acreditar nesse negócio de astrologia, de horóscopo. O cristão não acredita nessas coisas. Tá? Nós temos que admirar essas belezas todas, né? Maravilha. A lua, o sol, tudo que Deus criou é maravilhoso. Agora, eu também não posso exagerar, achar que são deuses que interferem na minha vida, né? Eu tenho que seguir o que o meu astro diz, né? Porque signo é isso, né? O que o astro diz? O astro não é Deus coisa nenhuma. Então, o nosso destino está nas mãos do Criador, não das criaturas. Então, vamos saber distinguir, tá? Aquilo que é criatura daquilo que é o Criador. Tá bom, gente? Então, esse é o parágrafo 339 do Catecismo. Leiam lá o primeiro capítulo do Gênesis, tá bom? Para vocês entenderem isso que eu estou explicando, tá? Tudo isso que eu expliquei aqui tá lá no capítulo primeiro do Gênesis, tá? Por favor, gente, vamos ler. Vamos ter o costume de ler a palavra de Deus, ok? 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a água, os pardais, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma. Olha aí, tá vendo? Então, se elas existem, é porque Deus quis, entendeu? Por causa daquilo que eu já falei. Para a glória dele e também por quê? Por causa de nós também, para que o mundo pudesse ser povoado, senão ia ficar uma chatice só. Se só existisse nós, né? Se não existisse essa maravilha que existe no mundo, né? Ia ser muito chato. Então Deus pensou em tudo, né? Que só existem independência recíproca. Então um precisa um do outro. É aquilo que eu estou explicando. A gente precisa, né? Das plantas, né? Dos animais, né? Por quê? Porque senão é aquilo que eu expliquei, né? Ficaria uma coisa muito chata. Né? Então, por isso que Deus fez todas as coisas, as diversidades, para quê? Para que a gente pudesse viver em harmonia com a criação. Né? Deus pensou em tudo, gente. E se completarem mutuamente. Olha, então uma coisa completa a outra. Não é verdade? Eu preciso do meu alimento para me alimentar. Não é? Eu preciso. Então, quer dizer, então tudo aquilo, uma coisa complementa a outra. Tá bom? E a serviço uma das outras. Agora, claro, né? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né, gente? Não achar também que porque aquelas coisas têm que me servir, então, mas também de uma forma, vamos dizer assim, tudo foi criado para servir ao homem, o homem e a mulher, o ser humano. Agora, claro, não podemos exagerar também, entendeu? Porque o que acontece é o abuso. Muitas vezes a gente abusa da liberdade que Deus nos deu. Aí vira libertinagem, né? Ah, porque isso, né, foi criado para me servir, então tem que fazer exatamente como eu quero. Não, não é assim também. Entendeu? Por isso que acontece muito aí, muitos absurdos aí, né? A pessoa que não respeita, né, a criação de Deus, né? Polui os rios, polui os mares, né? Joga lixo no chão, né? Maltrata os animais, as plantas. Então, quer dizer, por quê? Por causa disso, porque não tem aquele respeito recíproco entre as criaturas. Um tem que, né, viver em harmonia com o outro, tá bom?
340 esse, tá? O parágrafo 341 diz assim: a beleza do universo, olha aí. Então o catecismo fala que o universo é uma beleza, e é mesmo, né, gente? É uma maravilha, né? A gente olhar para um céu estrelado é uma maravilha. A gente vê o mar, sentar na beira da praia e ver aquele mar imenso, não é? Isso a gente deve louvar a Deus pela beleza das coisas que Ele criou, não é? Então a gente realmente deve é, ter isso tudo precisa ter fé, né, gente? Por isso que a Bíblia fala lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé a gente não consegue ver as maravilhas daquilo que Deus criou para nós. Né? Isso que é o mais importante. A ordem, já falamos, né? E a harmonia do mundo, olha só o que o catecismo fala. Deus criou tudo com ordem e harmonia. Isso tudo antes do pecado, tá, gente? Leiam lá Gênesis 1 e 2, tá? Isso tudo está ali, no começo do Gênesis. Existem do mundo criado, resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles, já falamos, né? O homem as descobre progressivamente. Olha aí, então aos poucos o homem vai descobrindo isso. Pena que alguns, né, descobrem de um modo errado, mas como leis da natureza. Então Deus fez todas as coisas em cima de leis. Por isso que quando acontece uma desgraça, é por quê? Porque o homem, vamos dizer assim, desrespeitou aquela lei da natureza. Entenderam? Por isso que existe o mal. Porque Deus fez o mundo em cima de leis. Se o homem desrespeita as leis que Deus fez, aí acontece o mal. Eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. Né? Se você tem que andar a 80 por hora no seu carro, se você coloca 120, 150 e você bate, Deus não vai interferir. Né? Mesma coisa é o avião. Né? Se, se você não coloca o seu avião direitinho, né? Se você não coloca ele para andar direito, não coloca combustível, não faz manutenção, e o avião cai, Deus não vai segurar o avião, ele vai cair. Por quê? Porque Deus fez o mundo em cima de leis, a lei da gravidade. Entenderam? Então, quando o homem ele não anda de acordo com as leis, o mal acontece. Por isso que existe o mal. É o abuso, né, da liberdade e das leis que Deus colocou nesse mundo, tá bom? Elas despertam a admiração dos sábios. Olha aí, então aqueles que são sábios, eles admiram, né, aquilo que Deus criou. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador, aquilo que eu já expliquei. Né? Eu admiro o mar, as estrelas e o sol, por quê? Porque foi Deus quem criou. Entendeu? A beleza não é deles, é do Criador que está ali presente, como se Deus estivesse ali presente através daquela criatura ali. Entendeu? Então é isso. Deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. Olha aí. Então, através da criatura, eu tenho que respeitar, não é? E me submeter ao Criador. Entendeu? Através das criaturas. Tá bom? Esse é o 341. O 342 diz assim: a hierarquia das criaturas, então as criaturas têm uma hierarquia, tá? É expressa pela ordem dos 6 dias, aqueles 6 dias lá do Gênesis, no capítulo 1, que vai do menos perfeito ao mais perfeito, tá? Só vocês lerem lá. Deus ama todas as suas criaturas. Olha aí, não quer dizer que porque elas têm uma hierarquia que Deus ame menos. Não, Deus ama todos. Tudo aquilo que Deus fez é porque Ele ama. Nossa, ele não tinha feito. Agora, tem uma certa hierarquia, vamos dizer assim. Isso está lá no Salmo 145, versículo 9. Repetindo, Salmo 145, versículo 9. Leiam depois em casa aí, tá bom? Cuida de cada uma. Olha aí, então Deus não cria e larga para lá. Não, ele cuida, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Até mesmo dos pássaros, olha aí. Então a Sagrada Escritura fala isso, não é? E apesar disso, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos pardais, está lá em Lucas capítulo 12, versículo 7, olha aí.
Lógico que o ser humano ele vale muito mais. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver na próxima aula. Mas isso não quer dizer que Deus não cuide das suas outras criaturas. Cuida e cuida muito bem. Você vê algum pássaro morrer de fome? Você não vê. Por quê? Deus os alimenta. Entendeu? Os animais, eles mesmos vão procurar sua alimentação, não é? Então, quer dizer, Deus cuida de todas as suas criaturas. Agora, claro, tem uma hierarquia na qual o ser humano está acima. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o que nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser. Tá? Então Jesus vai dizer: vós quem? Nós seres humanos, valeis mais do que muitos pardais. Por quê? Porque nós temos alma espiritual, coisa que o animal não tem. Mas não quer dizer que Deus não ame o animal, ama. Mas ele ama numa hierarquia, vamos dizer assim, o ser humano acima. Por quê? Porque o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, coisa que o animal não foi. Tá? Mas esse é assunto para o nosso próximo áudio, se Deus quiser, tá bom? Outro texto. Um homem vale muito mais do que uma ovelha lá, Mateus 12, 12. Então Jesus vai dizer, olha, isso quer dizer que Jesus não ama as ovelhas, os animaizinhos? Ama. Jesus ama todos, entendeu? Agora, tem uma hierarquia, gente, tá? Não pode ser o mesmo patamar, entendeu? Infelizmente, hoje está colocando tudo no mesmo patamar, né? Planta, animal e ser humano. Não, tá? Ah, mas o ser humano hoje está muito difícil. Realmente, concordo com vocês. Mas o que Jesus falou? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Deixe o julgamento para Deus. Tá? Deus um dia vai julgar. Não cabe a nós julgar. Tá bom? Então façamos a nossa parte. Ok? Deixe o julgamento para Deus. Ok? Então esse é o parágrafo 342. O 343 diz assim: o ser humano é a obra-prima da criação. Olha o que o catecismo está dizendo, gente. O ser humano, o homem e a mulher, é a obra-prima da criação. Ou seja, nós somos os protagonistas da criação. Nós, homens e as mulheres, não é? Olha como é que Deus nos ama a ponto. É só a gente ver lá no Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, deixou para o homem botar o nome. Né? Vocês vão dar o nome, Adão e Eva, né? Que representa todos nós, não é? Todo ser humano, homens e mulheres. Não é? É o homem que vai dar nome. Por quê? Por que é o homem que vai dar o nome? Por quê? Isso na Bíblia significa tomar posse. Quando você dá um nome para o seu cachorro, um nome para o seu filho, porque é seu. Não é? Não é você que escolhe o nome do seu filho, do seu cachorro, da sua fazenda, a cor do seu carro. Você vai lá escolher o seu carro. Você escolhe o jeito que você quer, um sapato. Por quê? Porque é seu. Então, você está tomando posse daquilo ali. Então, quando Deus entregou, né, a criação para o homem e para a mulher, ele falou: vocês vão dar o nome. Por quê? Porque agora eu criei, mas pertence a vocês. Olha a importância do homem e da mulher. Então, por isso que o catecismo diz que nós somos obra-primas de Deus. Entendeu? Então, o homem e a mulher é a obra-prima da criação. A narração bíblica exprime isto, distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Olha aí, está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Leiam depois. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que fala esse texto? Leiam lá depois. Diz assim: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Vamos entender o texto. Quando Deus cria todas as coisas, Deus fala assim: faça-se. Faça-se a luz. Faça-se as plantas. Faça-se os animais. Entendeu? No singular. Quando é para criar o homem e a mulher, muda. Aí é plural. Façamos. O que quer dizer? Santíssima Trindade. Na hora de criar o homem e a mulher, a Santíssima Trindade se reúne e eles, né, vamos criar o homem e a mulher a nossa, olha aí, a nossa imagem e semelhança, a imagem da Santíssima Trindade, tá? Então, gente, nós somos, por isso que a igreja diz, nós somos templos, nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. Por isso que a gente não pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira.
eu sou um filho de Deus, amado, eu sou irmão de Jesus Cristo e eu sou templo do Espírito Santo. Ah, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Que é isso? Você é templo do Espírito Santo, você foi criado à imagem do Senhor. Você vai viver de qualquer jeito, estragando o seu corpo, vivendo de qualquer maneira? Não. Eu sou um filho amado, eu sou um irmão de Jesus, eu sou templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade mora em mim. A igreja nos ensina que, pelo batismo, a Santíssima Trindade está em nós. Agora, claro, quando a gente comete um pecado, aí Deus não está mais em nós. Por quê? Porque Deus é santo. Santo, 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 diz a Bíblia. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, aí Deus não está presente dentro de nós. Agora, quando a gente não está em pecado, Deus está, a Santíssima Trindade está no meio, está dentro de nós, tá? Por causa disso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Leiam lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tá? Olha como é que é séria essa questão, gente. Então, esse é o parágrafo 343. O parágrafo 344 diz assim: existe uma solidariedade entre todas as criaturas, pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem, né, destinados à sua glória. Tá? Então, todos nós, criaturas, né, visíveis, né, estamos ordenados a quê? A Deus, ok? Por isso que Deus nos ama, Deus ama a todos, tá? Aí o catecismo coloca aqui uma oração belíssima de São Francisco de Assis. Todo mundo conhece São Francisco de Assis, né? Um santo maravilhoso, né, gente? Que eu gosto muito. É um pouquinho da história dele rápida, né? Ele era um homem muito rico, muito rico. Quando ele, né, conheceu a Deus, ele largou toda a riqueza que ele tinha e passou a viver como mendigo, como pobre, não é? Aí ele compôs essa não é uma oração, é um cântico, né? Olha o que ele fala aqui: louvado seja meu Senhor com todas as tuas criaturas. Olha só, hein? Especialmente o Senhor, irmão Sol. Olha aí, chama o Sol de irmão, né? Porque foi Deus quem criou, né? Que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Olha que lindo, né? Louvado sejas, meu Senhor, né? Se referindo a Deus, pela irmã Água. Olha só, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. É a terra que nos dá o alimento, né? E produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e serviu com grande humildade. Olha só. Viu, gente, o que eu falei? São Francisco colocou aqui como se fosse uma prosa, né? Como se fosse um versinho, vamos dizer assim, né? Ele colocou aqui o que eu já tinha falado. Reparem o que ele fala aqui, quem tem o catecismo, depois leia novamente. O que ele falou que eu expliquei lá atrás, quer dizer, ele louva a Deus pelas criaturas, porque Deus criou todas as criaturas para nós. Entendeu? Então quer dizer, ele louva a Deus, não é? E agradece a Deus por ter feito tantas coisas maravilhosas para nós, porque Deus fez para nós, para nos servir. Entendeu? Igual ele citou aqui, fez a terra para nos dar o alimento, não é? Fez a água que nos sustenta, não é verdade? Então, quer dizer, é muito bonito, gente, é muito bonito. Né? Leiam depois aí, novamente, aí está aí no Catecismo, no parágrafo 344, na página 100. Muito lindo esse cântico de São Francisco de Assis, muito inspirado por Deus. Eu gosto muito de São Francisco de Assis, entendeu? Então, esse é o parágrafo 344. O parágrafo 345, ele vai falar do sábado. Tá aí, ó, 345, o sábado. Fim da obra dos 6 dias. O catecismo sempre coloca os 6 dias entre parênteses. Por quê? Já falei que isso é simbólico, né? Para Deus não existe o tempo. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito.
E assim o céu e a terra foram terminados. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E no sétimo dia, Deus descansou, está entre parênteses, já falei, né? Já expliquei sobre isso. E santificou e abençoou este dia. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 1 e 3. Essas palavras inspiradas são ricas e de ensinamentos salutares. Aqui agora cabe uma breve explicação, tá? Porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, o que o catecismo está dizendo aqui? Que, né, lá no Gênesis e todo o Antigo Testamento, o dia, vamos dizer assim, sagrado é o sábado. Está bem claro aqui no catecismo e também está na Sagrada Escritura. Todo o Antigo Testamento a gente vê isso, não é? Mas por que que nós cristãos não guardamos mais o sábado? Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Eu vou deixar para explicar mais para frente, tá? Então vocês leram o que eu li aqui sobre o sábado. Daqui a pouco eu vou ler mais para frente, tá? Por que que a gente não guarda o sábado, tá? Eu só quero explicar o seguinte: isso aqui é para os judeus, tá? Os judeus, sim, eles guardam o sábado como dia santo. Agora, por que nós cristãos não guardamos o sábado? Calma que nós vamos chegar lá. Deixa eu só ler aqui o 346, tá? Que daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. Na criação, é o 346 do Catecismo. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis. Já falei sobre isso, né? Nos quais o crente, ou seja, aquele que crê em Deus, o cristão, poderá apoiar-se com confiança e que para ele serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Olha aí. Então nós sabemos que Deus fez várias alianças com o seu povo. Já falei um pouco também sobre essa questão também em outros áudios aí para trás, né? Após o pecado, Deus fez várias alianças com o seu povo, mesmo depois que o homem pecou contra Deus, né? Várias, fez com Noé, fez com Abraão, fez com Moisés, né? E a última fez com através de Jesus Cristo, né? Nós sabemos disso. Por sua parte, o homem, o ser humano, deverá ficar fiel, olha aí, a este fundamento e respeitar as leis que o Criador escreveu nele. Já falei sobre isso, né? Se o homem não respeitar as leis que Deus fez, né, vai sofrer as consequências. Já falei sobre isso. Então, esse é o parágrafo 346. O 347 diz assim: a criação está em função do sábado e, portanto, do culto e da adoração de Deus. Lembrando que aqui, tá? Ele está falando do Antigo Testamento, ok? Vamos chegar lá. O culto está inscrito na ordem da criação. Nada se anteponha à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. Então, isso aqui valia lá para o Antigo Testamento, não é? Então, primeiro que eles descansavam, não é verdade? Nesse dia, não trabalhavam. Para quê? Para poder eles cultuarem a Deus, ok? Beleza. Calma aí que nós vamos chegar lá. 348. O sábado constitui o coração e a lei de Israel. Olha aqui, isso aqui é importante, gente. Parágrafo 348, ó, vou repetir. O sábado constitui o coração, olha aí, a vida, né? O coração e a lei de Israel. Quem é Israel, gente? Os judeus. Então, o sábado é para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós somos sucessores dos judeus, tá? Os judeus são nossos irmãos mais velhos, vamos dizer assim, né? Nada disso aí de achar que, eu não gosto de judeus porque os judeus mataram Jesus. Nada disso. Judeu é povo escolhido, foi Deus quem os escolheu, né? Infelizmente, eles não aceitaram Jesus. Paciência, estava nos planos de Deus. Mas nada disso de achar que eles são amaldiçoados, nada disso. Entendeu? Pelo contrário, a igreja, inclusive, os respeita muito, entendeu? Agora, o sábado é para os judeus. Então, é eles que têm que guardar o sábado, tá?
Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra da criação. Por isso que o judeu, vamos dizer assim, ele observa rigorosamente o sábado, né? Não pode fazer nada. Nada é nada. Né? A gente vê lá com Jesus, lá quando Jesus fazia uma cura em dia de sábado, os judeus ficavam malucos. Né? Não, você não pode fazer nada, nada. Nem o bem você pode fazer. Né? Se a pessoa estiver doente, deixa morrer. Não pode ir no hospital, não pode fazer nada. Né? Tem que ficar em casa, ir lá rezando e outras coisas, entendeu? Não pode fazer nenhum trabalho, entendeu? Não é o nosso caso, ok? Por que não é o nosso caso? É o parágrafo 349 aí para encerrar o nosso estudo de hoje. Parágrafo 349 do Catecismo. O oitavo dia. O que é o oitavo dia, gente? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é o sétimo dia. Oitavo dia. É o quê? Domingo. Não é verdade? Oitavo dia. Mas para nós nasceu um dia novo, tá? O dia da ressurreição de Cristo. Presta atenção. Para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo, o domingo. O sétimo dia encerra a primeira criação. Olha aí, tá bom? O Antigo Testamento, ok? O oitavo dia dá início à nova criação, o Novo Testamento. Olha aí, tá vendo? Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. Olha aí, entenderam? Então, agora nós não celebramos mais a criação. Agora nós celebramos a redenção. O que é a redenção? Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Que dia que Jesus ressuscitou? No domingo. Por isso que agora o nosso dia santo não é mais o sábado, é o domingo. Continuando aí. Assim, a obra da criação culmina na obra da redenção. A primeira criação, lá do Gênesis, né, encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação, ou seja, na ressurreição de Cristo. Em Cristo, olha aí, em Cristo, cujo esplendor ultrapassa a primeira, olha aí. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho de São Mateus: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para aperfeiçoar a lei. Foi falado para vocês isso, mas eu vos digo isso. Olha aí, entenderam? Então quer dizer, vocês não têm que mais viver o Antigo Testamento, vocês têm que viver o Novo Testamento. Vocês não são mais judeus, vocês são cristãos. Por isso que a igreja não guarda mais o sábado, a igreja guarda o domingo. Então, para nós cristãos, o dia correto é o domingo, não é mais o sábado. Se você é judeu, é o sábado. Agora, se você é cristão, é o domingo. Não tem cabimento você ser cristão e você guardar o sábado. Entenderam, gente? Tem certas seitas cristãs que cultuam o sábado. Paciência, tudo bem, vamos respeitar. Agora, nós católicos, nós não cultuamos, nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Agora, algumas coisinhas, tá? Nós também não precisamos ser, vamos dizer, fariseus, né? Ah, se a pessoa estiver doente, eu vou deixar morrer porque é domingo. Não, não é isso que a igreja diz, tá? Pode, quem precisa trabalhar, trabalha, né? Tem gente que precisa trabalhar. Quem é motorista de ônibus precisa trabalhar. Quem é enfermeiro precisa trabalhar, entendeu? Mas aí arrume um tempo para descansar. É isso que a igreja ensina. Né? Tenha um tempo para você descansar, para você ter seu tempo de lazer e, principalmente, é o que a igreja ensina, para você cultuar a Deus. Aí que é a questão. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Descansar, sim. Mas quem não pode descansar, escolha um outro dia ou um outro tempo, né, para descansar. Agora, cultue a Deus, tá? Não deixe de cultuar a Deus. Por quê? Porque esse dia é um dia o quê? Para isso, não é? Igual os judeus faziam lá, só que os judeus faziam no sábado. Nós fazemos no domingo. Por isso que, vamos dizer assim, tem missa todos os dias, de segunda a sábado. Mas a igreja ensina que o domingo é o dia em especial
de missa, né? Então, o católico não pode deixar de ir à missa ao domingo. Mais para frente, quando a gente for estudar os mandamentos, né? Se Deus quiser, nós vamos estudar aqui os 10 mandamentos, aí lá o terceiro mandamento, guardar o domingo, não é? Aí nós vamos explicar isso melhor, mas como já está no assunto aqui, então eu já estou colocando. Por isso que nós devemos ir à missa ao domingo, tá bom? Claro, quem não pode, está trabalhando, está doente, aí é outra coisa, tá? Porque não basta só descansar, tem que prestar culto a Deus. E o culto, vamos dizer, público, de nós católicos é a Santa Missa. Então, por isso que nós católicos, né, vamos à missa ao domingo. Tá? Não quer dizer que eu não possa ir outros dias, posso. Mas a liturgia do domingo não é a mesma do dia de semana, por exemplo. Se você for à missa de segunda a sábado, até 6 horas da tarde, né? Porque de sábado à noite, a igreja também ensina isso, né? Eu já expliquei aqui, né? Os judeus, para os judeus, né? O dia começa 6 da manhã e termina 6 da tarde, né? Então, quer dizer, então, no sábado à noite já é como se fosse o domingo, tá? Então, a missa de segunda a sábado, 6 horas da tarde, ela é uma coisa, é diferente. Agora, do sábado à noite e do domingo, ela é diferente. Reparem isso, né? Ela é muito mais, vamos dizer assim, a liturgia ela é diferente, ela tem mais leituras, né? Durante a semana são só 2 leituras, domingo são 3. Dia de semana a gente não reza o credo, dia de domingo a gente reza o credo. Por quê? Porque dia de semana ninguém tem tempo, todo mundo está trabalhando. Entendeu? Agora, domingo não. Domingo a igreja tem mais gente, vamos dizer assim. Então a homilia é maior, né? O padre explica, né, com mais tempo a Sagrada Escritura. Por quê? Porque às vezes tem gente que às vezes sai até do serviço para ir à missa dia de semana, né? Aquelas pessoas que podem, né? Então quer dizer, então tem que ser uma coisa mais rápida. Agora domingo não, como a pessoa está em casa, a maioria, então pode ser uma coisa mais demorada. Na verdade, a missa dia de domingo é 1 hora. Dia de semana, 40 minutos, 45, dependendo. Entenderam? Essa é a diferença. Entenderam por que a gente guarda o domingo e não guarda o sábado? E aonde está escrito isso na Bíblia? Atos capítulo 20, versículo 7. Está escrito lá. No primeiro dia da semana, o domingo, né, se celebrava o quê? A fração do pão, né? A Eucaristia, a missa, que era chamada de fração do pão no começo da igreja. Entenderam? Então, os apóstolos celebravam a missa no primeiro dia da semana, não é no sábado. Por quê? Porque eles não eram judeus, eles eram cristãos. Entenderam? E tem testemunhos dos primeiros séculos, a igreja tem documentos do primeiro século, que as missas eram celebradas no domingo e não no sábado. Tá? A missa, vamos dizer assim, a missa do povo, a principal da semana. Tá? Não quer dizer que os outros dias não possa ter, tem. Né? A gente sabe que tem. Estou falando a missa, vamos dizer assim, a missa principal, que eu estou dizendo. Tá? É o domingo. Amém, gente? Então, paramos aí então no parágrafo 349. O parágrafo 350 até o 354 é um resumo, tá? Então, vai repetir muito daquilo que eu já falei. Então, a gente pode pular, mas quem quiser ler aí no catecismo pode ler, vai poder reforçar aí, ok? Na próxima aula, tá? Vai ser o parágrafo 355, na página 102, ok? O assunto será o homem. Quando fala o homem, gente, é o ser humano, tá? Não é o gênero masculino, não. Quando o catecismo e a Bíblia fala homem, quer dizer o ser humano, o homem e a mulher. Então, nós vamos estudar a maior criação que Deus criou, que é o homem e a mulher, ok? E o título é A Imagem de Deus. Olha aí. Então, nós vamos falar, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É o nosso assunto de semana que vem. Amém? Então, já estamos com 1 hora aí de áudio, então já podemos já começar a encerrar. Eu agradeço a vocês, ok? Aqueles que já estão me ajudando aí lá no canal. Tá? Eu já agradeço a vocês pela força e quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E quem puder me ajudar também passar para outras pessoas, eu agradeço, tá bom? E podem colocar lá os comentários no canal, pode colocar lá dúvidas, perguntas e também sugestões de vídeos também. O que vocês gostariam que eu abordasse no canal? Qual assunto? Ah, eu tenho dúvidas sobre isso. Coloquem lá nos comentários que a gente, na medida do possível, vai atender a vocês.
tá bom? Nosso povo católico tem muita dúvida, gente. Quando eu fiz teologia, eu tinha muita dúvida, né? Se eu tivesse uma pessoa na minha época que fizesse esse trabalho, eu ia tirar muita dúvida, ia fazer muita pergunta, porque eu tinha muita dúvida, né? E eu não tirei todas não, tá? Graças a Deus eu tirei muitas, né? Até porque também depois eu li muito nos livros, né? Pesquisei, tá? Mas não quer dizer que eu saiba tudo não. Eu ainda tenho também algumas dúvidas também, só que, né, infelizmente às vezes não tem muito, as pessoas não têm muito tempo, né, pra gente, né? Eu gostaria de poder sentar com um sacerdote, com um diácono, né, para poder conversar mais, ter mais tempo. Mas, coitados, eles têm os compromissos, eu sei que eles são muito ocupados. Mas nos livros a gente vai tirando algumas dúvidas. Então aproveitem, gente. Vamos aí aproveitar aí essa graça que Deus nos deu, me deu vida e disponibilidade, né, que Ele possa continuar, então, me dando vida e saúde aí para fazer esse trabalho. Também eu peço para que Deus ilumine a vida e a família de cada um de vocês, que tenham um final de semana abençoado, na graça de Deus, tá bom? E vamos continuar aí em oração. A pandemia ainda não acabou, mas já deu uma diminuída muito boa, né? Vamos continuar aí com as vacinas, tá? E vamos continuar pedindo a Deus aí para que, quem sabe, o ano que vem a gente já possa até retornar pessoalmente com as nossas aulas presenciais, né? Vamos unidos aí em oração. A união faz a força. A união não faz só açúcar, não. A união faz a força, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.